Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Amém. Quantos têm o texto santo, o único livro que Deus escreveu para a humanidade? Ótimo. Nós vamos retomar a exposição de Marcos, há muito tempo parada, por várias situações, inclusive férias minhas. Nós vamos retomar. Esta é a 74ª exposição deste evangelho. Eu queria te convidar para abri-lo no 10º capítulo, Marcos 10. Nós vamos examinar, a primeira parte é hoje. Nós vamos examinar os versículos 13 a 16. Marcos 10, 13 a 16. Eu leio a partir da ARA, você acompanha comigo na sua tradução. Acompanha. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as, os pequeninos, nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Pai, teu povo quer ouvir a tua voz, Pai. Que eu desapareça daqui, que tu fales, instrui-nos através da tua palavra. Tem misericórdia de mim, um vil pecador. Me lava agora em nome de Jesus, para que eu seja um cano limpo pelo qual tu fales. Abençoa, instrui teu povo. É o que nós te pedimos por misericórdia, em nome e pelo amor de Cristo Senhor. Amém. No contexto imediatamente anterior deste texto, Jesus valorizou de tal maneira o matrimônio a ponto de assustar os discípulos. Em uma cultura igual à nossa, que havia banalizado o casamento, Cristo afirmou a indissolubilidade do matrimônio. Bate os olhos imediatamente acima. Nós lemos do 10 em diante, bate os olhos do 2 em diante. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhes ordenou? Perguntou Jesus. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Alusão aí a Deuteronômio 24, de 1 a 4. Respondeu Jesus: Moisés escreveu esta lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação, ele vai citar agora Gênesis 1, 27, os fez homem e mulher. Agora ele cita Gênesis 2, 24. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Agora, o veredito de Cristo: portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. O susto dos discípulos diante de tamanha valorização está registrado em Mateus 19, 10b. Deixa um dedo com Marcos e retorna, vai para trás um pouquinho. Olha o susto que os discípulos tomaram diante das palavras do Senhor Jesus. Mateus 19, Mateus 19, 10, parte B. É muito importante você acompanhar na sua Bíblia. Se você quiser crescer na fé, você tem que estar interessado na palavra do Senhor. Senão isso aqui vira um mero discurso para informar a sua mente apenas. Olha aqui o susto que eles tiveram. Se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Se o que tu estás dizendo é verdade, se o que tu estás falando é assim, é muito melhor ficar solteiro. Os discípulos entenderam perfeitamente a seriedade da aliança matrimonial. Ninguém deve entrar no santo matrimônio de forma leve e irrefletida. Ao contrário, casar-se com alguém deve ser fruto de muita oração,
avaliação extremamente criteriosa do futuro cônjuge e, se possível, o aprovo dos pais e de pessoas espiritualmente maduras. Um testemunho: eu nunca orei tanto na minha vida por uma coisa como por um cônjuge. Eu orei cerca de 25 anos por um cônjuge. Isso é um quarto de século orando. Eu nunca avaliei tanto alguém como avaliei pessoas que eu pensava que poderiam ser meus futuros cônjuges. Entre a minha conversão em dezembro de 90 até o meu casamento, eu tive um namoro com uma moça em 96, lá no seminário, uma moça que eu pensei que poderia ser missionária, em 96, 97, lá nos Estados Unidos. Depois, em 2013, com uma moça missionária. Depois, em 14, com uma moça e com a minha esposa atual. Só 25 anos, 4 interações, e 2 delas rápida, pelo cuidado e o medo, o temor que eu fizesse uma escolha errada. Nunca é demais lembrar, e é uma pena, eu não ouvi isso na minha juventude, meus irmãos. Eu não ouvi estas coisas que eu, pastor André, pastor Paulo, pastor Isaías compartilhamos fortemente de púlpito. Eu não ouvi, eu não me lembro de ter ouvido da santidade do casamento. Nunca é demais lembrar que a decisão de casar é a segunda decisão mais importante da tua vida. Essa decisão só perde para receber ou não receber a Cristo Jesus. Esta é a primeira decisão. Quando você fica imóvel, você está recusando Jesus. É bom que fique claro também. Quando um pastor faz um apelo, você não é crente, nunca recebeu, e você diz, eu não vou fazer nada, você está recusando a Jesus. Então, essa é a primeira decisão mais importante: receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. E então a segunda, essa é a primeira que tem consequências eternas, e a segunda, o seu cônjuge. Poderia dar um longo testemunho da bênção que o meu cônjuge tem sido na minha vida. Tendo valorizado o casamento, Jesus então valoriza o fruto do casamento. Imediatamente após valorizar o santo matrimônio, Jesus valoriza os filhos resultados da união do casal e as crianças de modo geral. Jesus ama os pequeninos, independente dos pais serem casados, divorciados, fornicadores, prostitutas ou o que quer que seja. Jesus honrou sobremaneira o casamento, como nós acabamos de ler, e Cristo honrou sobremaneira as crianças, como também nós lemos. Trouxeram as crianças. Jesus se indignou porque os discípulos repreendiam os adultos e disse-lhes: deixem que os pequeninos venham a mim e não as impeçam, porque das tais é o reino do céu. Queria me debruçar, queria meter a lupa agora no texto que nós lemos, a partir do versículo 13. Acompanha, volta comigo para Marcos. Volta comigo para Marcos, capítulo 13. Na Ara, a primeira palavra que aparece é então. Um conectivo entre o divórcio e as crianças. A Ara mostra o cai, o grego cai, como então. Infelizmente a NVT desconecta, eu não sei qual é a tua tradução, mas a NVT desconecta as duas coisas. A NVT diz certo dia. Olha, eu amo paráfrases, tá? Eu leio paráfrase com a minha esposa todos os dias, amo, maravilhoso. Mas se você for preparar um estudo, se você for preparar um sermão, se você for preparar alguma coisa mais séria, dê uma olhada em traduções mais literais também. Qual a relevância dessa conexão entre o divórcio, que veio imediatamente antes, e a valorização das crianças? E você pergunta. As crianças eram parte do casamento, devem ser valorizadas e consideradas quando alguém pensa em se divorciar.
Uma separação, olhem para mim, uma separação tem um impacto violentíssimo sobre a vida dos filhos. A separação dos pais impacta violentamente a vida dos filhos, principalmente se os filhos forem pequenos. Se você está pensando nisso, considere. O propósito do casamento não é te fazer feliz. Isso não é o propósito do casamento. O casamento foi criado por Deus para que o marido e a esposa ilustrassem o relacionamento entre Cristo e a igreja. Isso não sou eu que digo, é a Bíblia que diz, Efésios 5, 31 e 32. E secundariamente, você seguindo a norma pela qual você será muito feliz. Você será extremamente feliz se você seguir a norma bíblica. Enfim, o divórcio dá uma pancada violenta nos filhos e por vezes os filhos carregam sequelas a vida inteira do egoísmo dos pais que preferiram a sua própria alegria do que a alegria dos filhos. Voltando ao texto, vem comigo ainda para o 13. Trouxeram paidia, crianças. Mas o texto paralelo de Lucas mostra que as crianças poderiam ser bebês também. Lá em Lucas 18:15, trouxeram blefe, criancinhas na NVI. Trouxeram nenéns. O que interessa é isso? Cristo ama e valoriza crianças, independente delas terem muito entendimento, digamos 6 anos, pouco entendimento, digamos 3 anos, ou nenhum entendimento, 6 meses. Jesus ama as crianças, independente do quanto elas entendem ou possam se expressar. Considerando este fato, considerando que Jesus ama as crianças de uma maneira especial, o que é que nós perdemos quando passamos a ser adultos? Em outras palavras, o que é de especial nas crianças que os adultos não têm? Você pergunta. Qual o motivo da criança ser alvo de uma valorização especial da parte de Cristo? Com certeza não é criancice, não é insensatez, não é tolice, pois as Escrituras não aprovam tolices. Estes comportamentos tão característicos das crianças são reprovados pela Bíblia. Deixa um dedo aí, vai para o Antigo Testamento. Eu gosto de mostrar tudo nas Escrituras, tudo que eu falo, eu gosto de pautar nas Santas Escrituras. Provérbios 22:15. Provérbios 22:15. Diz assim Salomão: a ivelete, na insensatez, na NA, a tolice está ligada ao coração da criança. Como é que está traduzido isso na tua Bíblia? A estultice, a tolice, a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Isso é bíblico. Glória a Deus, isso é bíblico. Não é uma... Aqui você vai ter que escolher se você vai seguir os ensinamentos modernos que a Xuxa promoveu para a educação das crianças, ou você vai escolher seguir o que a Bíblia mostra como educação da criança. Veja, querido, as crianças têm 2 tipos de comportamentos. As crianças que Jesus está dizendo que amava e que nós amamos, têm 2 tipos de comportamento. Elas têm comportamentos negativos, que nós acabamos de ver que a Bíblia reprova, Jesus reprova e todo mundo reprova, e elas têm comportamentos positivos. Os comportamentos negativos, birras, insensatez, frenesi, tolices, obstinação, etc., são reprovados na Bíblia.
É por isso que nós, pais, somos instruídos a disciplinar os nossos filhos, como lemos em Provérbios. Você já está lá, Provérbios 13, 24. Você já está em Provérbios, só faça recuar um pouquinho mais. Você estava comigo no capítulo 22. Agora volta para o 13. Escute o que diz a santa e inerrante palavra do Senhor. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem ama não hesita em discipliná-lo. Quando pai e mãe não se importam com comportamentos negativos dos filhos, contrário ao que se possam pensar, eles provam que não amam seus filhos, pois não se preocupam com o futuro deles. Disciplinar os filhos requer dos pais muita paciência e sabedoria. Muita coisa poderia ser dito a esse respeito. Eu penso que um sermão inteiro eu tive que me coibir para que eu não pregasse o resto do sermão só em cima dessa questão aqui. Vocês têm sofrido comigo, parte 1, 2, 3. Mas muita coisa poderia ser dita a esse respeito. Eu vou dizer uma que não está aqui. Uma coisa que eu considero importantíssima na educação dos filhos é diferenciar claramente entre o que é e o que não é pecado. É muito importante isso. Um filho pode quebrar acidentalmente uma coisa de alto valor. Isso não é importante porque não é pecado. É um acidente. Agora, um filho pode resistir fortemente à ordem e desobedecer fortemente. Isso é pecado. Isso precisa ser lidado. A Radassa já havia caído da cadeira. Não tem muito tempo isso. Já está caminhando para 3 anos. E ela entende claramente o comando: não fique em pé na cadeira. Ela entende isso. Já caiu, é um risco de se bater. Ou você fica de joelho ou você senta. Não fique em pé, você pode cair. E em uma dada situação, em pé de novo, me olhando, eu digo: fique de joelho. Você pode, fique me olhando ousadamente, desafiadoramente me olhando. Eu digo: se você não ficar de joelho, se você não sentar e não ficar de joelho, eu vou ter que disciplinar você. Ela sabe o que significa disciplinar. Ela sabe, strafe é a palavra alemã. Vou ter que, ousadamente, em pé, me olhando. Aí, meu querido, não me resta nenhuma alternativa, senão diante do desafio à minha autoridade, aberto o desafio, a disciplina. A disciplina. Aí, o grande exercício, eu penso, do pai e da mãe, é ir disciplinar sem raiva. Eu peço para o Senhor: Senhor, a minha filha me afrontou, mas eu não quero fazer isso porque ela me afrontou. Eu quero fazer isso para o bem dela. Ela vai receber a disciplina para o bem, para que ela aprenda que ela não deve me desrespeitar, porque um dia ela vai precisar te respeitar. É uma luta isso. É uma luta isso. Mas enfim, a gente poderia trabalhar muita coisa em cima da questão da disciplina. Por ser hoje o Dia dos Pais, vale uma palavra aos papais aqui, como eu. Nós, você e eu, homem, pai, somos os principais responsáveis pela disciplina e admoestação dos filhos, segundo Deuteronômio 6, de 1 a 9. Não quer dizer que a mãe não deva disciplinar, claro que sim, mas o homem é o principal responsável pela disciplina e admoestação das crianças, segundo a Bíblia. Você pode conferir isso em Deuteronômio 6, de 1 a 9. Nós, maridos e pais, devemos ter também uma disposição de ajuda em casa, como por exemplo, quando chegamos de volta do trabalho, ao invés de simplesmente jantar e relaxar, nós somos chamados pelas Escrituras para
viver a vida comum do lar, 1 Pedro 3,7, trocando a fralda, colocando as crianças para dormir, ajudando a esposa com as tarefas domésticas. Mas voltando, o que há de especial nas crianças que elas tendem a perder com a chegada dos anos? Ou seja, quais são os comportamentos positivos das crianças? As atitudes positivas, preste bem atenção aqui. 3, dependência, humildade e confiança ou fé. Confiança e fé é a mesma coisa, tá? Então 3 são os comportamentos que Jesus ama e que nós devemos amar na criança: dependência, humildade e confiança, para aqueles que gostam de anotar. Estas 3 características tornam qualquer pessoa candidata ao reino dos céus. Ouça com atenção: as crianças dependem do Pai, Deus quer que nós dependamos dele. As crianças são naturalmente humildes e despretensiosas, Deus quer que sejamos humildes e despretensiosos. 3, as crianças confiam cegamente, têm fé nos pais, Deus quer que confiamos e tenhamos fé nele. Olha o paralelo: todo ser humano tende a perder essas características positivas quando vai crescendo. Me permite te dar um exemplo claro do que eu tenho em mente. Todos nós, sem exceção, você e eu, tendemos a depender da razão, tendemos a ser orgulhosos e tendemos a ter fé ou confiança nos nossos olhos. Imagina comigo 2 irmãos, um de 5 anos e outro de 9. Os 2 irmãos estão sentados observando o pôr do sol. O garoto de 9 anos diz ao mais novo: olha, o sol está descendo lentamente. O irmão mais novo diz: o papai disse que o sol está parado, é a terra que está virando. O garoto mais velho diz: eu prefiro acreditar nos meus olhos. O garoto mais novo diz: eu prefiro acreditar no papai. É essa postura que Deus quer de nós. É essa postura da criança que vai até de encontro à razão, de encontro aos olhos, de encontro às evidências, de encontro ao bom senso, que nós tendemos a perder. Você que está aqui domingo após domingo, você acredita mais na sua razão ou na palavra de Deus? Você, quando tem que tomar decisões, você consulta o Senhor ou você depende só do seu entendimento? Você busca fazer a vontade do Pai Celeste ou você busca fazer a sua própria vontade? Essa é uma aplicação pertinente, lógica, do princípio que estou tentando comunicar. As crianças, note, as crianças tendem, e todos nós que tivemos filhos e temos filhos, ou até vemos isso nos netos também, as crianças pequeninas tendem a depender e confiar nos pais. Comportamentos estes que denotam humildade, o que mais agrada ao coração de Deus. A humildade é o primeiro passo para tornar alguém candidato ao reino dos céus. Volta para o Novo Testamento, tu estás em Provérbios, volta comigo, olha comigo, Mateus 18, um texto que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Mateus 18, 3 e 4. Mateus 18, 3 e 4. Diz assim, Jesus falando: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se
tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. A pergunta: o que quer dizer se convertam e se tornem como criança? O versículo 4 responde, olha adiante: quem se faz humilde como criança. Está aqui a resposta. Quem se faz humilde como esta criança. Jesus tinha uma criancinha nos braços. Este é o maior no reino dos céus. O direto oposto da humildade é o orgulho, que nos torna candidatos ao inferno. Quanto mais humildes nós formos, mais propensos ao céu. Quanto mais orgulhosos nós formos, mais propensos ao inferno. Quanto mais humilde nós formos, mais parecidos com Jesus. Quanto mais orgulhosos nós formos, mais parecidos com o diabo. É por isso que Deus odeia o orgulho, como lemos em Provérbios 16:3. O Senhor detesta os orgulhosos, é a Bíblia que diz isso. O Senhor detesta os orgulhosos. Todo ser humano é orgulhoso em alguma medida. Todos nós, sem exceção, eu estou no pacote, somos orgulhosos em algum grau. Uma forma de medirmos o quão orgulhoso somos, uma forma de medirmos onde nós estamos no grau de mais ou menos orgulhoso, é sensibilidade a ofensas. Quanto mais melindroso, pior. Quanto mais eu me ofendo, quanto mais facilmente eu me ofendo, maior o meu orgulho. Você já conheceu aquelas pessoas que são super melindrosas? Aquela donzela que ninguém pode... O coração está transbordando de orgulho. Por trás de todo milindre. Ah, não falou comigo, então eu não falo com ela. Isso é orgulho. O coração está cheio de orgulho. E é verdade o oposto. Quanto mais difícil é você ofender alguém, este alguém é mais humilde. Eu sou tentado a dar exemplos, vou me conter. Uma outra maneira de você avaliar o orgulho é pretender ser mais santo do que você é. Tentar dar uma impressão para os outros que você é mais santo do que você de fato é. Paulo, um dos maiores santos que já pisou neste mundo, se considerava um vil pecador, como ele mesmo afirma. Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o pior. Ele não estava blefando, não. Quando Paulo disse isso, ele não estava dando uma de humilde, não. Mas pastor Raik, o apóstolo Paulo mentia, adulterava, roubava, matava, para ele se considerar o mais vil pecador? Por que Paulo diz isso? Que ele se considerava assim tão sujo? Você pergunta, é uma pergunta legítima. Porque quanto mais próximo de Deus, quanto mais nós vamos andando para perto da luz, mais nós enxergamos a podridão. Quanto mais você vai andando para perto de Deus, mais você vê os seus defeitos, mais você enxerga as suas falhas. E quanto mais longe da luz, quanto mais distante de Deus, melhor você pensa de si mesmo. Eu vou, uma extra aqui que não está no script. Foram dizer para Spurgeon, o grande pregador batista do século XIX, dizer, pastor Charles Spurgeon, essa pessoa aqui, seu diácono, está falando mal do Senhor, está metendo pau no Senhor. O que é que ele disse? Ele disse isso assim, assim. Eu sou muito pior do que isso. Eu sou muito pior do que isso.
Ou seja, ele enxergou muito da podridão adâmica que ele carregava. Por falar em orgulho, deixa eu te mostrar uma coisa aqui mesmo, no texto. Volta lá para Marcos. Volta comigo. O verso 3, o verso 13 de Marcos 10, diz ainda que os discípulos de Jesus repreendiam os adultos que estavam trazendo as crianças para serem abençoadas. É essa palavra que é usada, eu olhei em várias traduções. Por que os discípulos estavam repelindo os responsáveis que traziam as crianças? Muito provavelmente, preste atenção, os discípulos estavam reproduzindo a atitude que eles viam nos grandes rabinos, nos fariseus, aqueles homens com aquelas barbas grandes, assim, dignos, com aquela turbante em cima. Eles estavam reproduzindo a atitude dos famosos mestres da lei, que não tinham tempo para dar atenção às criancinhas, talvez se não em ocasiões especiais. Havia momentos especiais que os pais traziam à sinagoga, e aí então os religiosos abençoavam. Talvez nesse momento, os discípulos achavam que se os grandes rabinos não tinham tempo para as crianças, Jesus não era menor, porque Jesus é menos importante. Vejam, os discípulos não eram maus, eles estavam tentando supervalorizar Jesus. O meu Jesus não é menos importante do que esse mestre da lei aí. Por quê? Esse acesso aqui, que é isso? Aguenta aí. Eles não conheciam o coração humilde, despretensioso do Senhor Jesus. Eles não conheciam o coração manso e humilde do Senhor Jesus. Como que Jesus reage ao comportamento dos seus discípulos? Bate os olhos um pouquinho mais à frente, versículo 14a. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se. Eita, é assim que está na tua Bíblia? Indignou-se. É interessante, Jesus nunca se aborrece quando ele mesmo é insultado ou prejudicado, mas ele fica indignado quando Deus, os necessitados e as crianças são insultadas ou prejudicadas. Jesus foi duramente insultado, tido como bastardo, João 8,33. Jesus foi esbofeteado, João 18,22. Jesus foi considerado, pasme, aliado de Satanás. Imagina a ofensa ao Deus. Jesus era Deus. Jesus foi tido como aliado, como de par, como amigo de Satanás, Mateus 12,24. Em todas essas situações injustas, ofensivas e prejudiciais à sua honra, à sua reputação, ele jamais ficou indignado. Porém, quando a pessoa dele não estava em jogo, quando Deus foi insultado pelos mercadores do templo, João 8:13-17, quando os religiosos queriam prejudicar o homem da mão ressequida, Marcos 3:5, e quando os discípulos tentaram impedir que as criancinhas se aproximassem dele, diz o texto que ele ficou aborrecido ou indignado. Esta postura de Cristo mostra claramente que ele amava as crianças, que ele valorizava as crianças. Que valorização tremenda este amor de Jesus pelas crianças, e este amor deve nos fazer refletir sobre a nossa postura em relação às crianças. Por acaso, nós teríamos como medir o nosso amor pelas crianças? Seria possível nós avaliarmos os nossos corações quanto ao real valor que nós damos às crianças? Eu queria colocar 3 possíveis maneiras de nós avaliarmos os nossos corações. Em primeiro lugar, nós podemos testar
o quanto valorizamos as crianças quando crianças desconhecidas ou pouco conhecidas tentam interagir conosco. Veja, nós não somos testados quando nós interagirmos com os nossos próprios filhos ou com filhos de pessoas que nós amamos. Isso não serve de teste. Tá certo? Isso não serve de teste. Os meus filhos e os filhos de pessoas que eu amo não servem de teste para mim. O que serve de teste é quando eu interajo ou eu vejo crianças que me são pouco conhecidas ou desconhecidas. Os fariseus não tinham tempo para crianças, pois seus corações orgulhosos não as viam como pessoas aptas para diálogos racionais elevados. Adicionalmente, as crianças não tinham o potencial de dar a eles muita coisa, fosse dinheiro, fosse honra, fosse admiração. Em outras palavras, resumindo, as crianças não eram úteis e valiosas para beneficiar de alguma maneira aqueles religiosos presunçosos. Quanto ao valor que damos às crianças, nós somos testados a nos deparar com crianças pouco conhecidas, desconhecidas. E aí então, que tipo de situação no coração nos é suscitado? Isso aqui é bem sutil. Eu fico triste no coração, por exemplo, quando eu paro em um sinal e eu vejo a criancinha venezuelana mendigando. Isso me incomoda. Aquela criança é meio desconhecida, nunca vi. Isso me incomoda. Eu não estou perguntando se eu dou ou não, eu posso ou não dar, mas não é isso, é mais sutil. Isso me incomoda. A criança, a figura da criança me é valorosa. Jesus amou e valorizou as crianças. E nós precisamos amar e valorizar intrinsecamente as crianças. Se nós não fazemos isso, nós ainda não amadurecemos suficientemente. Precisamos crescer em maturidade, nos tornando mais parecidos com Jesus. O exemplo que eu dei foi só a título de exemplo. Situações 1000 podem se levantar. Você pode encontrar com uma criança aqui na igreja, que é pouco conhecida. Como que você olha para ela? Se ela tenta te abordar, por exemplo. Você valoriza? Esse é o meu ponto. Em segundo lugar, o fato que Jesus ficou indignado com os discípulos e demonstrou profundo amor pelas crianças, nos leva a uma reflexão muito válida para os nossos dias. Jesus valorizou o casamento, a família e as crianças ao extremo, fato que deveria levar os cristãos a valorizarem o casamento, a família e as crianças. De forma absurda e chocante, existem pessoas que se denominam cristãs e defendem vertente política que visa destruir o santo matrimônio, que se insurge contra a família, que pretende sexualizar as crianças. Esta mesma vertente política tem até promovido recentemente a pedofilia, desde que seja consensual. Embora muitas vezes tente fazer o papel de benfeitor, apelando para o ECA, por exemplo, Estatuto da Criança e do Adolescente, esta vertente defende o aborto, crime que faz com que as crianças e adolescentes deixem de existir. Uma verdadeira farsa. Defende-se os direitos humanos das crianças e adolescentes, mas os mesmos adolescentes e crianças jamais teriam nascido se as políticas que eles desejam implementar existissem. Estes cristãos progressistas atuais nos fazem lembrar do que o apóstolo Paulo disse aos sofisticados corintianos. 1 Coríntios 5, 1 e 2. Vocês deveriam se envergonhar ao invés de se gabar. Resumindo, ao invés de ficarem indignados como Jesus, estes crentes sofisticados apoiam direto ou indiretamente valores que Deus odeia. Eu me faço entender, meus irmãos? Os que estão entendendo, digam amém.
digam o que quiserem, estes progressistas não amam o casamento, não amam a família, não amam as crianças, amam a ideologia. É simples assim. Em terceiro lugar, o fato que Jesus amou e valorizou extremamente as crianças devem nos fazer refletir a influência que o feminismo tem sobre todos nós. O feminismo trouxe coisas boas, como, por exemplo, o sufrágio para as mulheres, maior acesso à educação para as mulheres, equidade salarial das mulheres com relação aos homens, e etc. Contudo, foi a influência do feminismo que fez com que a maioria de nós passasse a considerar ter filhos como um fardo. Quando um casal decide não ter filhos pelo fato de desejar curtir a vida desimpedidamente, isso mostra que tal casal não ama nem valoriza as crianças. Estimam mais os prazeres desta vida do que as crianças. É inegável isso. Quando marido e mulher concordam que é melhor os filhos serem criados por babás do que sacrificar o conforto do dinheiro que vem do trabalho da esposa, isso mostra que nós valorizamos mais o conforto, o luxo, o dinheiro do que os filhos. Eu não estou falando aqui de necessidades, mas de prioridades. Existem situações em que a esposa necessita trabalhar para ajudar a ganhar o pão. Eu não estou falando nisso. Existem sim situações que a esposa precisa. No final das contas, uma boa pergunta para acessarmos os nossos corações, e eu estou incluído nisso aqui, uma excelente pergunta para que eu faça para mim é a seguinte, e você também faça essa pergunta: eu estaria disposto a viver um patamar mais simples e humilde a fim de dedicar mais tempo a meus filhos? Eu estaria disposto a abrir mão de ter menos dinheiro a fim de que eu pudesse dedicar mais tempo aos meus filhos? Eu penso que essa é uma pergunta muito boa para nós avaliarmos o verdadeiro amor e o quanto nós valorizamos as crianças. Nós lemos no versículo 14b o seguinte, resto do texto: deixem que os pequeninos venham a mim, não as impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. O que significa isso? Todas as crianças que morrem vão para o céu, porque dos tais é o reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Ainda no versículo 15b, quem não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. O que significa isto? O que Jesus está dizendo aqui? Domingo que vem, se Deus nos der graça, pretendemos responder estas e outras situações que estão pendentes no texto. Que Deus nos dê graça em nome de Jesus. Amém.